Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente faz processo do trabalho, direito processual do trabalho, e nele a gente termina a prova de técnico judiciário, área administrativa do TRT 23. A gente já tem no canal português, raciocínio lógico, legislação, constitucional, administrativo e direito do trabalho. Vai ficar faltando só uma parte de administração geral, que por enquanto a gente não vai fazer. Então vamos direto para as questões. A gente terminou direito do trabalho no último vídeo, agora a gente vai de noções de direito processual do trabalho. No direito processual a gente ainda usa a CLT, a gente continua usando a CLT. Ela é útil no direito do trabalho, né? E também no direito processual do trabalho. Então vamos à questão 53. Considere. Aí aqui ele vai dar as opções não, né? Os itens de 1 a 5. Vamos ler a pergunta já de uma vez para a gente ter ideia do que ele está falando. Conforme o ordenamento jurídico processual trabalhista, está isento do pagamento de custas processuais, o que consta apenas em. Então ele quer saber de isenção de custas processuais. Quem não precisa pagar as custas processuais. Aí vamos ver o que ele está indicando aqui. No 1 ele fala fundação pública estadual que não explora atividade econômica. No 2, autarquia federal que explora atividade econômica. No 3, entidade federal de fiscalização do exercício de determinada profissão. No 4, Ministério Público atuando como autor de processo. E no 5, Sociedade de Economia Mista Municipal criada por lei do município. E aí aqui, se for para eu ir eliminando, se for para chutar, o que eu vou levar em consideração aqui? Na 1 fala que não explora atividade econômica, então aqui para mim é um indicativo, né, de que esse aqui não vai pagar. Na 2 fala que explora, então eles têm dinheiro, eles podem pagar. Eu lembro de já ter visto que conselhos aqui, Ente Federal de Fiscalização de Exercício de determinada profissão, são os conselhos. Então aqui tem CRC, CRM, CRP, tudo conselho. Conselho de Contabilidade, de Medicina, de Psicologia. Os conselhos eles também pagam. Ministério Público do Trabalho, atuando como autor de processo, eu imagino que não paga. E Sociedade de Economia Mista, por essa parte aqui de economia mista, eu imagino que vai pagar sim. Então, no meu chute aqui, meio direcionado, eu ficaria com 1 e 4, que ia dar a letra A. Só que aqui a gente não só chuta assim, né? Nós vamos olhar lá na CLT, o que a CLT fala. E aqui nessa primeira questão, questão 53, a gente precisa do artigo 790-A. Vou deixar anotado aqui, 790-A. É o artigo da CLT que nós vamos precisar para poder responder essa questão. Vamos lá no PDF da CLT. Vou tentar colocar aqui numa busca para a gente conseguir encontrar mais fácil. Vamos tentar 790 para ver se vai. Aqui, artigo 790, a gente precisa de ir no 790-A. Tá bem aqui. Vou tentar marcar aqui. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita. Isso foi incluído em 2022, ó, é bem recente. 1. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Então aqui, ó, a atividade econômica, se ela é explorada ou não, é um requisito para se cobrar ou não custo processual no direito do trabalho, né, no processo do trabalho. Vamos para o item 2 aqui. O Ministério Público do Trabalho. Então, além não posso chamar de órgãos, né? União, Estado, Distrito, Município e fundações públicas federais, estaduais ou municipais, autarquias também, né? No direito administrativo que a gente vai ver as diferenças de autarquia, fundação pública e tal. Mas o importante aqui é que não explora atividade econômica.
Aí no 2, além desses, o Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional. Então, os conselhos não ganham isenção. Nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1º, ou inciso 1, da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Então, como é que é? Vamos de novo. Nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1, que é União, Estado, aquele povo que tem a gratuidade. Não exime, perdi, as pessoas jurídicas do inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Confuso, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. 790b está falando: responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente da pretensão objeto da perícia. Não, isso aqui já sai um pouco do que a gente queria. Dá para responder. Não achei muito claro aqui não, mas dá para responder a nossa questão. Vamos voltar lá e eu acho que o chute estava certo. Então, vamos pegar um marcador aqui. Ele falou que a autarquia, a parte do governo, do Estado e as empresas, autarquias, fundações, depende de explorar ou não. Então aqui está certo, não explora. E o Ministério Público do Trabalho também tem a gratuidade. Quem não vai ter? A 2 aqui, porque explora atividade econômica. A 3, porque é conselho, né, fiscalizador de profissão, também não tem gratuidade. E sociedade de economia mista também não tem gratuidade. Então a nossa resposta vai ser mesmo a letra A. Só 1 e o 4. Letra A, então, gabarito aqui dá 53. Vamos acelerar, apertar o passo, porque é um vídeo só para fazer as questões. Eu acho que são 8 questões. Vai dar 53 até a 60. Questão 54. Péricles ingressou com reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a Casa de Saúde Doutores de Excelência, perante o juízo de Rondonópolis, no Mato Grosso. Lembrando que essa prova é do estado do Mato Grosso, né? Do TRT do Mato Grosso, onde reside o local onde assinou o contrato de trabalho. Então ele assinou em Rondonópolis, tendo prestado serviço na cidade de Cuiabá. Citada a Casa de Saúde, a mesma, conforme previsão da consolidação das leis do trabalho, poderá arguir exceção de incompetência territorial. Aí, o que acontece? Quando você fala que o tribunal ele é incompetente para julgar aquela ação, é porque ele não está no território onde o funcionário, o ex-funcionário no caso, né, prestou o serviço. Então tem muita questão que cobra isso. Onde que é o lugar correto para ingressar com a ação trabalhista? No caso aqui do Péricles, seria em Cuiabá, porque foi em Cuiabá que ele prestou o serviço. Prestou o serviço na cidade de Cuiabá. Mas não é isso que a questão está pedindo, né? Ela já está dando isso. Já está dando que ele ingressou com a ação fora do tribunal, da vara que deveria ser. Porque ele foi perante o juízo de Rondonópolis. Só que ele trabalhou em Cuiabá, então ele deveria ter ido em Cuiabá. Como ele não foi, a empresa pode alegar exceção de incompetência. Isso quer dizer que a vara de Cuiabá não seria a vara competente. A de Cuiabá não. A de Rondonópolis, onde ele ingressou com a ação, não seria a vara competente para seguir com esse processo. Aí a empresa vai lá falar isso. Essa vara não é a vara competente. Teria que ser a de Cuiabá. Essa é a exceção de competência. É o tribunal que é competente ou não para julgar aquele caso. E no caso do direito do trabalho, é a vara lá da cidade de onde ele prestou serviço.
Só que ele não quer saber isso, ele quer saber de prazo. Ele quer saber que a empresa pode alegar questão de competência em que prazo. E aí, para a gente ter essa resposta, a gente vai ter que ir no artigo 800 da CLT. Vamos ver se só com 800 a gente consegue resolver. A gente já estava pertinho, né? A parte de processo fica mais para o final da CLT, do meio para frente, e a parte do trabalho mais para o início. Então, aqui no artigo 800, está aqui. Apresentada a exceção de incompetência, que é quando a empresa afirma que não é a vara competente, no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção, a exceção de incompetência, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Aqui ele não fala diretamente o que a gente está procurando, mas ele escreve aqui o que a gente está procurando para explicar uma outra coisa. Já serve, né? Então ele devia estar discutindo um outro assunto, pelo que eu estou vendo aqui em cima, ele está falando das exceções. E aí no artigo 800 ele fala da exceção de incompetência territorial. Mas acaba falando o que a gente quer ver, né? Tem que apresentar a exceção de competência no prazo de 5 dias, tem um prazo aqui, 5 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção. Então vamos voltar para a questão, que eu acho que só isso já vai dar. Nossa questão, lá a gente viu o prazo de 5 dias, né? Então a gente já pode descartar todas as alternativas que não tiverem esse prazo de 5 dias. A letra A fala 10 dias, está fora. A letra B fala 10, está fora também. A letra C fala 5, a gente ainda tem que olhar. A letra D fala 5 e a letra E não está falando de prazo. Juntamente, contestação, peça apartada, não deu um prazo aqui. Então vamos olhar C, D e E. Letra C fala, como matéria preliminar de contestação no prazo de 5 dias antes da audiência. Letra C fala, no prazo de 5 dias, contado de sua citação, em peça apartada a contestação, onde sinaliza a existência da exceção. E aqui está igual lá onde a gente leu, né? Então a gente já tem aqui que é a letra D. Prazo de 5 dias, contado da citação. Lá não fala peça apartada assim, com todas as letras, mas essa parte onde sinaliza a existência da exceção está escrito lá. Vamos voltar aqui para ver se tem escrito peça apartada. Competência, dará 5 dias, notificação antes da audiência, em peça que sinalize. Só falou em peça, né? Não falou em peça separada. Mas pelo gabarito da FCC, e a gente não achou nada, né, que desmerecesse isso, a letra D é a resposta. Prazo de 5 dias, contada a citação, em peça apartada, a contestação, onde sinaliza a existência da exceção. Então, 54 já está aqui, letra D, vamos para 55. Afrodite é advogada e está atuando em causa própria. Ou seja, ela não chamou alguém para ser advogada dela, ela mesma está se defendendo. Em reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a fábrica de cadeados Tranca-Rua Limitada. Imagina os religiosos fazendo essa prova. Considerando que dispõe a consolidação das leis do trabalho na situação descrita, em caso de procedência da ação. Letra A, caberia honorário. Letra B, poderiam ser deferidos honorários. Não serão devidos honorários na letra C. São devidos, seriam devidos. Então ele quer saber de honorário. Ele quer saber de honorário, sendo que essa pessoa não contratou um advogado. Ela mesma está se defendendo. Claro que ela é advogada, né? Está falando ali que ela é advogada. Nessa questão aqui, é esse o caso. Ela é advogada e ela mesma está se defendendo. Para a gente ver essa questão aqui, nós temos que ir lá no artigo 791A, a gente já foi no 790, no 800, agora 791A. E vamos ver o que ele fala.
Aqui. 791A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria. Então aqui ele já resolve uma parte da questão. Ele pode atuar em causa própria. Serão devidos honorários de sucumbência. Então, tem honorário de sucumbência. Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do provento econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nesse artigo, então, ficou claro para a gente que pode atuar em causa própria, que vai ser devido ao honorário de sucumbência e que é entre 5% e 15%. Vamos voltar na questão que agora a gente lê e acha certa. A letra C, que fala que não é devido, já está errado. A gente não precisa nem olhar. Todas as outras falam que seria devido ao honorário. Aí letra A, caberia honorário até o limite de 20%. 20% está errado. Na letra B, 30% está errado, porque na lei fala que é de 5 a 15. Na letra D, são devidos honorários advocatícios ou comerciais quando o causídico atua em causa própria. Tá, esse aqui sai um pouco, né? Não, ele falou indevidos. Eu fiz confusão mais lá pra frente, mas aqui, ó, indevidos. Então, letra C e letra D estão falando que são indevidos. Só falou do sujeito, né? Não serão devidos, são indevidos. Então, a letra D já estava descartada bem antes. A já foi e a B já foi, por causa da porcentagem que estava errado. E a letra E. Seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais até o limite máximo de 15%. 15% está certo, é de 5 a 15, do proveito econômico da ação, mesmo no caso de atuação do advogado em causa própria. Está escrito com outras palavras, mas é o que está escrito lá na CLT, no artigo 791A. Então, a nossa resposta aqui vai ser letra E, gabarito, então, da questão 55. Vamos agora para 56. Tornada líquida a sentença trabalhista transitada em julgado que condenou a empresa Verdes Mares Turismo Marítimo Limitado a pagar o valor lá expresso a Epaminondas, lá expresso na sentença, né? O valor que estava expresso lá na sentença. Conforme previsão da CLT, o juiz do trabalho, letra A, poderá abrir as partes prazo de 5 dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão, iniciando-se pela executada. Letra B. Poderá abrir as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores do objeto da discordância, sob pena de preclusão. Letra C. Deverá abrir as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada, com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Letra B e letra C tá quase igual, né? Com a diferença do comecinho aqui, ó. Ou é poderá ou é deverá. Letra D, deverá, prazo de 8 dias, itens e valores, pena de preclusão, iniciantes pelo autor. Essa questão aqui, não vou nem ler a E ainda. 56, a gente vai precisar do artigo 879. Vou marcar aqui, ó. Artigo 879, parágrafo 2º. A letra ficou bonita demais. Vamos lá na CLT olhar. 879. Oh, ficou longe agora. 879. Aqui. Sendo líquida a sentença exequenda, aqui tem até um tremo que nem usa mais, né?
ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Isso lá de 54. 1954. Parágrafo 1º. A nossa resposta vai estar no parágrafo 2º. Vai estar aqui, ó. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Então, o que tem importante aqui? Deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias, que é o prazo, impugnação fundamentada, indicação, objeto, sob pena de preclusão. Então, 8 dias, pena de preclusão, e aqui, ó, o juízo deverá. Lá tinha 2 itens que o que mudava era esse verbo, né? Deverá ou poderá. Então, o juízo deve abrir às partes o prazo de 8 dias. E a pena é preclusão. Vamos voltar na questão. Aqui, ó, poderá, na letra A, poderá. Aí letra C, D e E vira deverá. Então, a gente já consegue tirar A e B. Só pelo verbo que começa. Pelo prazo, a gente sabe que tem que ser 8 dias. Então, a gente já consegue tirar a letra E. Porque a letra E estava falando 10 dias. Então, fica a C e a D. E o que vai mudar aqui, vamos ver. Deverá abrir as partes, prazo comum. Deverá abrir as partes, prazo de 8 dias. Ele não fala comum na letra D. Fala da preclusão, igual tá na C, tem na D preclusão. Iniciando-se pelo autor, isso aqui não estava na lei, na parte que a gente leu, né? Fundamentada, indicação de itens e valores, objeto de discordância, sob pena de preclusão. Então aqui eu acho que o que pega mesmo é essa parte, iniciantes pelo autor, e a falta da palavra comum aqui, ó, logo depois de prazo, ele não falou que é prazo comum de 8 dias. Ele meio que, na letra D, fala que o prazo é só para uma das partes, fica parecendo que é só para uma das partes. Então a letra C está mais completa, mais correta, né? Não sei se é a forma certa de dizer. O gabarito aqui vai ser letra C, com base aqui no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Vamos agora para 57. 57. Conforme orienta a jurisprudência sumulada do TST, na execução de sentença trabalhista por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos. O que é essa carta precatória? O que acontece? Quando a gente fez lá a primeira questão, estava falando de exceção de incompetência, que é quando a ação é aberta num tribunal que não é o da localidade onde a pessoa trabalhou. Aí a empresa pode alegar a incompetência daquela vara para julgar. Só que se isso não acontecer, se a empresa não contestar, a ação continua rolando, mesmo na vara que não é do lugar onde o trabalhador trabalhou. Só que aí, se precisar criar provas, qualquer coisa que precisar, vai ter que acontecer uma comunicação com a vara lá de onde a pessoa trabalhou. Porque é lá que vai ter testemunha, lá que vai ter a empresa, o lugar que ele trabalhou. Então vai ter que ter essa comunicação. Pode ser que precise, né, dessa comunicação. E essa comunicação vai ser feita por carta precatória. Então você tem um juiz, vamos supor que você tem uma vara 1, que é onde iniciou a ação. Mas essa vara ela era incompetente. Tinha essa exceção de incompetência. Não era do lugar onde a pessoa trabalhou. Lá onde ele trabalhou, tinha a vara 2. Só que ele conseguiu manter a ação dele aqui na vara 1. Se precisar de algum dado daqui da vara 2, vai ter que ir carta precatória para cá e depois voltar a carta precatória com a resposta. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Lembrando mais uma vez que eu não sou professor, sou aluno igual a maioria das pessoas que vão assistir o vídeo. Sou um aluno preparando para a prova.
Então, o meu entendimento de carta precatória é isso. Tem duas varas, uma teria exceção de competência, mas como ela não foi alegada, ela continuou com a ação, mas se precisar de alguma coisa da vara lá, da localidade onde teve o contrato de trabalho, onde o trabalhador efetivamente trabalhou, essa comunicação vai ser por carta precatória. Aí vamos voltar para a pergunta. Conforme jurisprudência, na execução da sentença, os embargos de terceiros serão oferecidos. Letra A. Tanto no juízo deprecante como no deprecado. O deprecante, no nosso caso, seria o da vara 1 e o deprecado da vara 2. Sendo faculdade do exequente a escolha, eis que ambos os juízes possuem competência funcional. Eu acho que a única coisa que faz sentido aqui na A é o finalzinho, que fala que ambos os juízes possuem competência funcional. Eu não ficaria com a letra A. Letra B. Em qualquer hipótese, no juízo deprecante, eis que a execução obedece ao princípio da territorialidade vinculado ao trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento. Letra C. No juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Ó, a letra C está mais bonitinho. Vamos voltar à pergunta. Na execução da sentença por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos. Aí, letra C. No juízo deprecado, ou seja, o juiz lá da vara 2. Salvo se indicado pelo juiz deprecante o bem conscrito, ou seja, se o juiz da vara 1 indicar qual bem que vai ser usado para pagar, ou se já devolvida a carta. O juiz da vara 1 mandou a carta e o da 2 já devolveu a carta. Olha, para mim aqui faz bastante sentido a letra C. Já vou deixar marcado aqui que eu acho que é a letra C. Em qualquer hipótese, qualquer mata, né? Geralmente faz a alternativa ficar errada. Em qualquer hipótese, um juiz deprecante, eis que é competente para os atos decisórios da execução. Em qualquer hipótese, um juiz deprecado, eis que é competente. Complica. Essa questão aqui, como ela já fala aqui no começo, jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. Essa matéria vai estar na súmula 419, vou anotar aqui, 419, súmula do TST. Vamos ver o que ela fala. A súmula do TST é fácil de achar, é só buscar mesmo na página de internet que sai. Mas a configuração é horrível. Ela ocupa a tela inteira, para caber aqui para mostrar fica feio. Mas eu consegui salvar ela assim. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. Súmula 419 do TST, competência, embargo de terceiro, execução por carta precatória, juízo deprecado. Alterado em consequência do CPC de 2015, ou seja, novo Código Civil, de 2015, divulgado em 20, 21 e 22 de 2016. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Então ele está baseando aqui, o TST está se baseando no CPC, está tirando isso do Código de Processo Civil para aplicar no processo do trabalho. Isso aqui é o que está escrito lá na letra C, se eu não me engano. Vamos voltar aqui na questão para a gente ver. Aí eu saio da página, volto a prova toda. E aqui mostra o que a gente já fez, né? Essa rabisqueira toda são as outras matérias que a gente já fez. Aí, igual eu já falei, né? A parte de administração pública eu não vou fazer agora, porque não vai cair na minha prova. Mas quando eu for fazer uma outra prova que cai administração pública, eu volto nessas questões e complemento aqui a prova do TRT 23. Então vamos voltar, a gente estava na 57. 57.
do juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Então, com base na súmula 419. Então, além da CLT, a gente ainda tem que dar uma lida nas principais súmulas. Então, a resposta aqui do 57 é a letra C, baseado, praticamente copiado e colado da súmula 419 do TST. Vamos para 58. 58 fala assim: o juiz do trabalho de determinada vara trabalhista proferiu sentença e determinou sua publicação no Diário Oficial no dia 11 de janeiro de 2022. Conforme o que prevê a a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o prazo para recurso contra a referida sentença começará a fluir. É que ele está falando de sentença, de diário oficial, de recurso, mas na verdade a pergunta dele é sobre o recesso. O recesso, a gente pode confundir com o recesso forense, mas não sei se é a mesma coisa. É o recesso da justiça. Existe um recesso de dezembro a janeiro e que nesse período os prazos ficam suspensos. É uma espécie de férias, né? Para todo mundo que trabalha ali, os advogados e tal, vai ter esse período que os prazos não correm. Então, entende-se que é um período para eles tirarem férias. Agora vamos ver o que fala aqui, ó. Letra A. No primeiro dia subsequente, após o dia 20 do 1, eis que de 20 do 12 a 20 do 1, inclusive o dia 20 do 1, os prazos processuais encontravam-se interrompidos. O letra A estava indo bem, só que esse interrompidos aqui que atrapalhou tudo. Que quando o prazo é interrompido, quando ele volta do início. E nesse caso aqui não vai voltar prazo do início, ele vai ser suspenso. Se ele for suspenso, na hora que voltar a contar, vai contar de onde parou. Então aqui, vamos ver quando é que volta a contar. Letra B, eu estava procurando aqui no enunciado se ele deu o prazo, né? Geralmente são 8 dias e tal, mas aqui ele não fala e a gente não precisa saber. Só precisa saber como que ele vai ser contado. Letra B. No primeiro dia útil subsequente após 20 de 1 de 2022, eis que de 21 do 12 a 20 do 1, os prazos processuais encontravam-se suspensos. Suspensos aqui está certo. E eu acho que o resto todo está certo também. Vamos ver a letra C. Então vou marcar aqui, eu acho que é a letra B. Eu acho que aqui está certo, ó. É de 20 de dezembro até 20 de janeiro, esse recesso. E aí volta a contar. O prazo estava suspenso, então se ele já tinha começado aqui antes de 20 do 12, ele vai continuar aqui. Vamos supor que passou 4 dias. 1, 2, 3, 4, deu dia 20 do 12. Aí suspende o prazo. Quando der aqui dia 21 do 1, volta a contar de onde parou. Então não vai voltar do 1, vai voltar do 5. Aqui foi 1, 2, 3, 4, aqui vai ser 5, 6, 7, 8. Se for um prazo de 8 dias. Que eu não vou afirmar aqui, né? Já que a questão não está falando. Letra C fala de imediato, eis que o recesso da Justiça do Trabalho se encerrou em 6 do 1. Eu acho que aqui ele está falando do recesso forense. Mas aqui no resto ele está falando da suspensão dos prazos com aquele objetivo, né? Dos advogados tirarem férias e etc. Vamos para a letra D. Aqui fala suspenso, isso é bom. Primeiro dia útil subsequente após 19 do 1. Aí agora a gente vai ter que saber se vai até dia 19 ou se vai até dia 20. E aí aqui a letra D está igual à letra B, com a diferença da data final. E parece que a letra E está igual à letra A, que aqui fala interrompido. E também, né, com a diferença da data final, dia 19. A gente vai ter que descobrir isso. E isso para a gente ver... Onde que a gente vai ver? A gente tem que saber o recesso. Aqui eu não vou saber onde que a gente vai confirmar. Não sei se é na CLT. Vamos ver se na CLT tem.
Para eu descobrir isso, eu vou ter que pesquisar recesso. Deve ter muito recesso aqui correspondente na busca. No CLT não vai ter. Então aqui eu vou aceitar o gabarito para poupar tempo para gente e vou afirmar para a resolução aqui que o prazo é de dia 20 a dia 20 de dezembro do ano que está acabando a 20 de janeiro do ano que está começando, prazo suspenso. E aí com essa data, né, que eu estou afirmando aqui, baseado no gabarito da FCC, vai do primeiro dia útil, vai começar a contar o prazo no primeiro dia útil subsequente após o dia 20 do 1. Então vai começar a contar no dia 21 do 1, se ele for um dia útil. E o prazo ele estava suspenso. Então aqui vai ser a letra B, de acordo com o gabarito da FCC. E aqui a gente teria que estar com um curso, né? Acompanhando um curso, algum professor, ou descobrir onde que a gente vai confirmar essa data aqui, de 20 a 20. Então, vou confiar no gabarito aqui da FCC, é a letra B. Uma coisa que a gente tinha certeza é que o prazo ia estar suspenso. Vamos passar para 59. Se alguém quiser deixar no comentário onde que a gente confirma que é de 20 a 20, pode deixar. É bom que ajuda aqui. Vamos agora para a questão 59. 59. Aí tem item 1, 2, 3, 4, 5, o enunciado lá embaixo. Conforme, aqui está o enunciado. Conforme dispõe a CLT, pode substituir o depósito recursal legalmente exigível por seguro garantia judicial, o que consta em. Então, quem desses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pode substituir o depósito recursal por seguro garantia? Aí aqui a gente tem empregador doméstico no 1, empresa em recuperação judicial, entidade filantrópica, entidade sem fins lucrativos e microempreendedor individual. Qual desses pode substituir o depósito recursal por um seguro garantia? Para a gente responder essa questão aqui, a gente vai precisar do artigo 899 da CLT, no parágrafo 10. Esse símbolozinho de parágrafo é bem difícil de fazer. Então vamos lá olhar. 899, parágrafo 10. Aqui a gente achou 899. E agora o parágrafo 10 está aqui. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Isso apareceu lá pra gente, né? Só o justiça gratuita que não apareceu. Acho que aqui seria tipo um resumo e lá deve ter alguns entes que a gente sabe que tem justiça gratuita. Mas aqui, igual na questão, tem identidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Vamos voltar lá para ver o que isso resolve para a gente. Recuperação judicial, a gente tem aqui no 2. Aqui, vou pôr um X aqui. E entidade filantrópica. Então a gente precisa de uma opção que tenha 2 e 3. Tem que ter 2 e 3. Pode ser letra E, mas letra E está abrangendo muita gente. 2 e 3 pode ser a B. E só, né? Letra A não tem 2 e 3. Letra C só tem o 2. Letra D só tem o 3. Então a gente tem que descobrir se vai ser letra B ou letra E. Letra E está falando que é para todo mundo. E letra B está falando que é para todo mundo, menos o 4, que é uma entidade sem fins lucrativos.
aqui. Não, acho que aqui eu... Vamos voltar lá na CLT e ler de novo. São isentos do depósito recursal. Aqui eu fiz uma confusão, né? Se ele está falando que é isento, então esse povo não vai precisar pagar. Se eles não precisam pagar, eles também não precisam trocar pelo seguro garantia. Então, na verdade, a gente quer... Vou apagar aqui essa bagunça que eu fiz. A gente quer uma opção que não tenha o 2, porque eles são isentos. Se eles são isentos do depósito recursal, eles também não precisam trocar por seguro garantia. Então a gente não quer uma opção que tenha 2 e 3. Aqui no processo trabalhista eu estou indo mais devagar, falando mais devagar, porque não é uma área que eu domino, né? Se fosse raciocínio lógico, a gente estava indo aqui, fazendo conta e tal. Mas processo trabalhista tem que ir com mais calma. Então aqui, como em recuperação judicial, a entidade filantrópica e as outras que têm gratuidade, se elas têm gratuidade, ela não faz nem o depósito recursal e nem tem a necessidade de substituir por um seguro garantia. Então a gente quer uma opção aqui de resposta que não tenha nem o 2 nem o 3, porque eles têm direito à justiça gratuita. Não vai precisar de seguro. Então a letra B está fora porque tem o 2. Letra C está fora porque tem o 2. Letra D está fora porque tem o 3. E letra E está fora porque tem 2 e 3. Então a gente vai ficar aqui, a gente acaba que resolve por exclusão, né? Eu acho difícil. Porque a gente resolver decorando o que está escrito na CLT já é difícil. Ter que fazer uma análise de excluir fica mais difícil ainda. Então aqui a resposta vai ser a letra A. E aí quem pode substituir o depósito recursal por seguro-garantia vai ser o empregador doméstico, o 4 aqui, que é uma entidade sem fim lucrativo, e o 5, o MEI, microempreendedor individual. Porque os outros dois, eles têm gratuidade. Se tem gratuidade, nem faz o depósito recursal e nem precisa trocar por seguro-garantia. Repetir isso um tanto de vezes, né? Que é para ver se eu gravo também. Vamos lá para 60. 60, a última questão. A livraria Pingos nos Is contratou um escritório de advocacia a fim de analisar diversas reclamações trabalhistas que foram ajuizadas por ex-empregados. Após seu fechamento em 2018, a fim de saber se já seria possível ou não arguir prescrição intercorrente para pôr fim às execuções. A entonação está ótima, né? Então, a livraria contratou o advogado para analisar os processos que ele tinha lá, que os ex-empregados impetraram contra ela, para ver se seria possível arguir prescrição intercorrente para pôr fim às execuções. Ou seja, se elas estivessem paradas lá há muito tempo, poderia extinguir os processos. Não sei se eu estou usando as palavras certas, mas o que eu entendi foi isso. Nessa situação, abstraindo-se o fato de ter havido pandemia do Covid, ou seja, a gente não vai pensar na suspensão que teve durante o auge da pandemia. Referido escritório de advocacia poderá, na defesa da livraria, sustentar a ocorrência de prescrição intercorrente nas ações cujos exequentes mantiveram-se inertes pelo prazo de... Então, o que dá para entender só do enunciado é que se os processos ficarem parados por algum período de tempo, que a gente ainda vai confirmar, eles podem ser extintos. De novo, né? Não sei se extinto é a palavra certa, mas parece ser. E aí, para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar do artigo 11A. E eu vou anotar aqui, artigo 11A da CLT. E é exatamente isso, né? Pelas opções aqui, né?
após 1 ano, após ter deixado de cumprir, 2 anos após decisão, 2 anos a partir do trânsito, 180 dias. Vamos ver aqui. Vamos lá na CLT, artigo 11A, bem lá no comecinho. Aqui, ó. Artigo 11A, tá aqui. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Então a gente já tem o prazo, são 2 anos. Aí o parágrafo 1º ajuda um pouco, ó. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Vamos no parágrafo 2. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então era exatamente aquilo que a gente estava desconfiado, né? Se ficar muito tempo sem mexer, pode ser extinto ou prescrever, eu não sei a palavra certa. E aí aqui ele fala, ó, começa a contar quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial. Acho que isso aqui vai ser importante. Deixa de cumprir determinação. Vamos voltar lá na questão. Lá fala que é 2 anos, né? Então a gente pode já descartar a letra A, que fala que é 1 ano. Então não. Letra D, 180 dias. Agora a gente está entre B, C e D. Aí na B fala 2 anos após decisão homologatória dos cálculos da execução. Se já teve decisão e já está nos cálculos da execução, eu acho que o processo já caminhou tudo que ele tinha que caminhar. Já está até calculando quanto que vai pagar. Então não acredito que seja aqui não. Vamos para C. 2 anos a partir do trânsito julgado da sentença. O trânsito em julgado, isso aqui sim, ó. Isso aqui o processo já terminou. Então não faz sentido falar de extinguir ele se ele já rodou tudo que tinha que rodar e já terminou. Então isso aqui também não. E a letra E, 2 anos após ter deixado de cumprir determinação judicial no curso da execução. Aqui está igual lá na CLT, né? Principalmente essa parte, ó, ter deixado de cumprir determinação no curso da execução. Então o juiz mandou fazer alguma coisa e não foi feito. E aí se ficar 2 anos assim parado, aí entra no caso aqui do exercício desse enunciado que fala de terminar o processo, por falta de ação das partes, da parte que foi provocada aqui pelo juiz. Então a letra E vai ser o gabarito, confirma, né, com o gabarito da FCC. Letra E, o gabarito da questão 60. Aqui a gente termina a prova de técnico judiciário, área administrativa. Vou voltar lá no começo, do TRT 23. Lembrando que a parte de administração pública eu não fiz aqui, porque não vai cair no meu TRT 3. Mas se eu for mais para frente estudar administração pública para algum outro concurso, aí eu volto e completo essa prova. Então tá aqui, ó. Era a prova tipo 5 de técnica judiciária área administrativa, TRT 23. A gente termina aqui. Provavelmente mais para frente eu devo juntar todos os vídeos dessa prova e juntar num vídeo só, para ajudar, né, quem for estudar para os próximos TRTs. Se eu conseguir, vou fazer isso com os outros também, pelo menos com a prova de técnico, que é o que eu estou estudando agora. Então terminou aqui. Se você está gostando dessa parte agora do canal, esse momento de estudar para TRT, peço que curta os vídeos, se inscreva no canal, indique para amigos e até o próximo vídeo. Provavelmente com a prova do TRT 22 do Piauí, que saiu depois dessa aqui, 23 do Mato Grosso. Saiu pouco depois. Eu já consegui um caderno de técnico, aí eu vou fazer aqui no canal. Até o próximo vídeo.